Os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40, versos 30 e 31. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempo de lições, de aprendizado no livro de Deus. Aprendendo sobre o primeiro concílio da igreja que aconteceu lá em Jerusalém. Conforme já aprendemos, este concílio foi provocado pelos judaizantes, aquele grupo que, sendo fiel à lei de Moisés, apesar de que tinham se tornado membros da igreja, queria ainda guardar, ou achavam eles que para ser salvos precisavam guardar a lei de Moisés. E, conforme já aprendemos, eles infiltrados na igreja, eles pregaram a sua mensagem. Aliás, eles tinham uma certa razão de pensar assim, de pregar assim, porque eles, no sentido original, eles foram, ou através deles, que a lei foi dada e durante séculos eles ficaram envolvidos rigorosamente naqueles dogmas. E agora a nova aliança entra em vigor. Um novo tempo, os apóstolos pregando por todos os lados. Quando eu digo todos os lados, é pelo fato de que, sendo Jerusalém, podemos dizer a capital mundial da igreja, do cristianismo, embora muitos, de modo enganoso, têm dito às vezes que a capital da igreja é Roma. Nada disso. A capital mundial da Igreja de Cristo é Jerusalém. Mas agora a gente não vai se ater a esta questão. Mas continuemos falando sobre os judaizantes querendo impor na igreja os regimes da lei. E é interessante que no concílio, o apóstolo Pedro, ele mesmo dá esse testemunho, ele fala, olha, vocês bem sabeis que desde muito tempo eu fui escolhido dentre vós para pregar a verdade de Deus. Olha que lindo! A verdade de Deus aos gentios. E Deus, que conhece os corações, concedeu a eles o Espírito Santo, como a nós no princípio. Olha,
que testemunho. Esse testemunho, que foi o segundo ali do conselho, ele começava a romper as muralhas do judaísmo dentro da igreja. E esse testemunho foi muito forte quando o apóstolo usa estas palavras: Deus que conhece os corações. Olha, às vezes nós nos iludimos na aparência, em coisas eternas, e estava acontecendo isto ali, aquela divisão, judeus e gentios. Os gentios nada tinham com a lei de Moisés. Os judeus enraizados naquele princípio. E isto aí, além de criar uma forte barreira, criava-se também um determinado orgulho nos judeus. Os judeus não consideravam os gentios dignos de nada. Eles iam ao extremo. Eles, quando iam no mercado, quando chegavam aqueles mais ortodoxos, quando eles chegavam, eles vou lavar as minhas mãos, porque pode ser que eu toquei em algum gentil e estou contaminado, fiquei imundo. Então a lavagem das mãos tinha para eles esse significado. É claro, para nós hoje é uma medida de higiene, de saúde, lavar as mãos, mas para eles era algo espiritual. Então veja que barreira. E agora Pedro dá esse testemunho. Pedro tinha ido na casa de Cornélio. O contato dele foi mesmo direto, e ele dá aquele testemunho que destrói todas as raízes nacionalistas. Deus que conhece os corações. Ele estava dizendo: Deus conhece os gentios. Deus conhece pessoas de todas as nações. E Ele concedeu a eles o Espírito Santo, o que era básico na igreja primitiva. Se Deus concedeu a eles o Espírito Santo, como concedeu a nós, eu ouvi eles falando em línguas, eu ouvi eles profetizando, o mesmo que aconteceu conosco no princípio. Ele estava como que a dizer: parem com isso, parem com essas intervenções carnais. E ele conclui dizendo que, veja só, que conclusão linda. Ele fala: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles foram. Aleluia! Ele mostra o poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça que ela é revelada através da morte de Jesus. Assim,
como nós no princípio. Isto é, ele falando dos apóstolos. Nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eles também. Nós sabemos que tudo ali, Pedro e Cornélio, aquele culto naquela casa, tudo se encerra com toda aquela gente sendo batizada nas águas. Ele poderia dizer, olha, quando eu ouvi aquela gente profetizando, falando em línguas estranhas, olha, eu cheguei à seguinte conclusão, a eles também foi dado o direito de participar da igreja, do povo de Deus, eles também foram salvos. E aí ordenei que todos fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Por esse testemunho ali no concílio. E os judaizantes começavam, é lógico, ali as coisas não eram feitas na carne, com ataques pessoais, eram baseados em acontecimentos, baseados nas Escrituras. A gente vai ainda voltar a falar sobre a conclusão deste concílio. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.